Boa noite, irmãos. Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Uma alegria grande estar aqui para partilhar a palavra de Deus. E eu imagino que os irmãos já saibam qual é o texto dessa noite. Quem pode me ajudar? Isso, olha aí, gostei, viu? Qual o capítulo e o versículo? Versículo 1. É isso aí. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos iniciar mais um livro que pretendemos explicar cada versículo. Então, o plano é que cada domingo que eu tenho a oportunidade, eu vou pregar um capítulo de Daniel. E nós vamos crescer muito com isso, tá? Então, primeira coisa que eu quero dizer, quantos irmãos procuram aí, eu estou usando a Bíblia NVI, a versão NVI, tá? Então, quantos irmãos procuram? Eu queria dizer para os irmãos que pregar em Daniel, quando eu anunciei que ia fazer isso, algumas pessoas ficaram meio assustadas, porque de fato é um livro difícil, é um livro que não é comumente pregado aos domingos, na maioria das igrejas cristãs. Geralmente as pessoas se resignam a um tipo de sermão como esse, aos cultos de doutrina ou outros momentos. No entanto, eu acredito veementemente que nós já temos crescido muito na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e eu creio sobretudo naquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, no verso 16, que toda a Escritura é útil para o ensino, para a edificação, para a correção, para a instrução e correção do homem de Deus, para que seja perfeito, habilitado para toda boa obra. Então, como Daniel, cremos que é um texto que é a palavra de Deus, nós vamos crescer juntos. Então, eu peço que a cada domingo os irmãos tentem ler o capítulo, podemos ter interações após os cultos de alguns assuntos que são mais difíceis. Há uma parte apocalíptica em Daniel, nós vamos ver. Isso também vai ser muito desafiador para nós, mas eu acho que nós vamos crescer. Deus escolheu colocar Daniel na sua seleção de livros sagrados. Eu acho que nós nos beneficiaremos quando nos valermos de Daniel, por mais que seja difícil a compreensão, o estudo, para o nosso benefício. Amém? Então, estou feliz que os irmãos, alguns estão empolgados, outros estão assustados com a parte das bestas, dos anjos, os 4 animais selvagens, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai pensar sobre tudo isso. Então, Daniel, capítulo 1, verso 1. Ouça o que diz a palavra do Senhor, o grande Deus. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, ou Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, jovens cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael deu o nome de Mesaque, e a Azarias o chamou de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse a simpatia por ele.
Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que chefiava os oficiais, e estava encarregado de cuidar deles, de Ananias, Misael e Azarias, o seguinte: peço-lhe que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate-os. Deixa eu botar aqui mais pertinho. Vou ler dali, que é mais fácil. E trate-os de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Descobriram que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, que foi lida e será pregada aos nossos corações. O texto que nós temos é difícil para entender, o livro de modo geral, mas ainda assim é Tua palavra e é útil para o benefício do Teu povo, para a edificação do Teu povo. Peço que o Senhor me ajude, dando clareza, e aos meus irmãos, dando atenção e compreensão do que está sendo dito, para que eles cresçam em amor a Ti e ao Teu reino, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar, então, é útil fazer uma contextualização histórica do que está acontecendo. Nós estamos lidando com um profeta que está no exílio babilônico. É preciso que você lembre que a nação de Israel, ela foi fundada com o chamado de Deus a Abraão. Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, para a terra que eu te mostrarei. Lá eu te abençoarei, agradecerei o teu nome e darei a você uma terra. A terra que foi conhecida nos tempos de Josué como a terra prometida, como Canaã, onde hoje se localiza o território de Israel. E a ordem então para o povo de Deus era o seguinte: eles deveriam obedecer ao Senhor, e em obedecendo ao Senhor, o Senhor os abençoaria, e através da bênção do Senhor na vida de Israel, Israel abençoaria as nações ao redor. No entanto, o contrário, a desobediência de Israel os levaria para fora da terra, para longe da presença do Senhor, como punição da sua rebeldia e da sua desobediência. Então o povo conquista a terra através do ministério de Josué, inclusive é o que nós cantamos aqui para chamar as nossas crianças. Josué conquista a terra. Depois de Josué, inicia-se em Israel o período dos juízes. O período dos juízes é um período marcado por inconstância política, não havia rei em Israel e cada um fazia segundo o seu próprio coração, o que parecia bem ao seu próprio coração. O período dos juízes finaliza com Samuel. Samuel então vai eleger o primeiro monarca de Israel. O seu nome? Saul. Depois de Saul nós temos o ministério de Davi como principal monarca de Israel, onde o reino chega à sua plenitude. Davi consegue conquistar a maioria dos territórios que faltam, o povo está vivendo paz e muito abundante. Davi então morre, idoso, e o seu filho Salomão assume o reinado. Com a morte de Salomão, nós temos o reino dividido.
Jeroboão I vai ser o rei da parte norte, que são as 10 tribos, outras, e o reino do sul com Roboão vai ficar em Judá, mais especificamente em Jerusalém, e com a tribo de Benjamim. Então, em 722, o reino do norte é invadido pela Assíria e nunca mais volta para a terra como um povo unido, unificado, como nação dona daquele lá. Eles agora se misturam, por isso que quando Jesus vem, na época de Jesus, há uma rixa entre judeus e samaritanos. Por que judeus e samaritanos não se dão bem? Porque os samaritanos eram considerados como o povo que se misturou, não eram mais judeus sangue puros. Então, você lembra até da interação de Jesus com a mulher lá em João capítulo 4. O reino do sul, no entanto, permanece. Eles têm ainda alguns reis fiéis. Você tem Josias, você tem alguns reis que promovem certo tipo de avivamento. No entanto, em 605 a.C., Nabucodonosor sitia Jerusalém. E o texto que nós lemos está ligado, inicia aqui. Nabucodonosor está dentro de Jerusalém, e o texto vai dizer que no primeiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. A estratégia de Nabucodonosor era a seguinte: ele cercava os muros de Jerusalém, ninguém entrava e ninguém saía, para que não houvesse mantimentos. E Jeremias está vivendo isso, e o profeta clama para mostrar a dor que existe no meio do povo. Mulheres comiam seus próprios filhos, tão grande era a fome. Os noivos não se alegravam, havia muita tristeza em Israel. Então, o povo sucumbe ao poder de Nabucodonosor. Mas o verso 2 vai dizer que é o Senhor quem está por trás da vitória de Nabucodonosor. E a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, aqui, versículo 1 e 2, é que o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. E você precisa lembrar que não é a primeira vez que Babilônia aparece na Bíblia. Você precisa lembrar que a primeira vez que Babilônia aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 11. Eu convido você para ir para lá comigo. Em Gênesis capítulo 11, diz o seguinte: no mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície, aonde? Em Sinear, ou algumas versões, em Sinar. Observe então que é a mesma cidade que Nabucodonosor leva os utensílios do templo. E então eles construíram o que nós chamamos de Torre de Babel. E a consequência da Torre de Babel é a variedade de línguas que nós temos hoje. Algumas pessoas tentam explicar a multiplicidade de línguas no nosso mundo por conta de questões geográficas, por distanciamento, mas o que Deus diz em sua palavra, que nós temos que, eu pessoalmente, tenho que lutar para aprender declinação no latim por causa do pessoal de Babel, né? Porque o pessoal aí morre para aprender o verbo to be, é por causa de Babel. Eles aparecem desde a sua primeira aparição, em todas as outras aparições na Bíblia, como um povo rebelde a Deus. Inclusive no livro do Apocalipse, o sistema de mundo que governa quando o anticristo vier é chamado de a grande. Tanto é que nos eventos do fim, diz o profeta, caiu Babilônia, para celebrar a vitória do Cordeiro. Babilônia, nesse aspecto, é um exemplo aqui de nação rebelde contra Deus. Tá, o que é que isso tem a ver com a gente? Eu me sinto livre, eu como um cristão, estou morando em Fortaleza, eu posso cultuar a Deus, nós estamos usando uma caixa de som, e eu não me sinto nem um pouco cativo. Mas é aí onde nós aprendemos a pensar que a Babilônia, na nossa época, ela não aparece de forma militar. A Babilônia, em nossa época, ela aparece de uma forma muito mais sutil. E o cativeiro que nós somos
somos arrastados, não é um cativeiro que traz dor física, mas é um cativeiro cuja cela está aberta. Alguém falou que a maneira mais eficaz de manter alguém preso não é trancando e agredindo e escravizando, mas a maneira mais eficaz de manter alguém preso é abrindo a cela e dando-lhe uma cela confortável. Porque o melhor de todos os cativeiros não é aquele que escraviza, mas é aquele que traz conforto. Talvez na nossa época, Babilônia não aparece nos chicoteando. Talvez Babilônia em nossa época não aparece sitiando os nossos lares. Talvez Babilônia em nossas épocas aparecem de forma muito confortável, tentando nos trazer prazer, riqueza e conforto para nos esquecer de olharmos para Jerusalém. Observe a estratégia política de Nabucodonosor. Verso 3 ao verso 7 ele vai dizer como é que ele trabalha, como é que ele é um guerreiro militar muito sábio. Olha o que é que ele diz no verso 3. Depois que ele levou o povo cativo, que ele levou os utensílios da casa de Deus, o rei deu ordem a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, jovens cultos, jovens inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. E eles receberiam treinamento durante quantos anos? E depois disso passariam a servir o rei. Aqui, Nabucodonosor vai abrir a UFB, Universidade Federal da Babilônia. Babilônia é uma pátria educadora. Você já ouviu isso? Olha como é interessante. E a finalidade da educação em Babilônia visa roubar a identidade dos israelitas. Eles estão trabalhando primeiramente para isolar o povo. Eles tiram os jovens mais proeminentes, eles tiram os jovens mais capazes de Israel, eles tiram aqueles que são... Veja, Nabucodonosor não vai atrás dos sacerdotes. Veja que Nabucodonosor não vai atrás dos anciãos. Veja que a estratégia militar de Nabucodonosor são os jovens. Porque os jovens... Porque ainda não há solidez, não há sistemas de pensamento formados, ainda são, como dizem alguns, uma tábula rasa. Ainda são um quadro branco que podem ser moldados de acordo com o pensamento de Babilônia. Muito interessante. Tem um grego, os gregos não eram bom de guerra, né? Os romanos o eram. Mas é interessante que eles dizem o seguinte: quem ganhou a guerra entre gregos e romanos? A história vai dizer que foram os romanos. Por quê? Porque os exércitos deles foram campeão. Eles subjugaram. Só que os gregos vão dizer assim, ó: vocês subjugaram nossos corpos, nós subjugamos as suas mentes. Tanto é que qual é a língua que se fala em Roma quando Jesus vem? É o grego. Eles não eram bons soldados, bons guerreiros, mas eles eram intelectuais. E por acharem que estavam sendo subjugados, né, nessa época que tem o pai da Gogos, que era o acadêmico da época, que era escravo dos romanos. Os romanos, quem manda aqui é nós. Mas os gregos, eles dominaram a mente. Observe, meus irmãos, que Babilônia não está preocupada em lhe causar dor. Babilônia da nossa época está preocupada em lhe construir uma visão de mundo contrária de Deus, em roubar de você a sua identidade. Observe o que é que eles vão trabalhar. Eles deveriam primeiro aprender a cultura, depois deveriam seguir a dieta da Babilônia e depois deveriam mudar os seus nomes. Agora, Daniel é chamado de Beltesazar. Ele agora tem um nome social. Isso, talvez você não tenha o impacto que é isso para um israelita,
Primeiro você precisa lembrar que o nome é algo muito importante para um judeu, certo? Toda vida que alguém é nomeado na Bíblia, o nome diz respeito àquilo que a pessoa faz. Quando o anjo aparece para Maria, ele explica quem é aquele que está no ventre dela, dizendo, ele será chamado de Jesus. Por quê? Salvará os povos do seu pecado. É como se Daniel fosse chamado de Iemanjá, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Esses nomes aí que nem é nome de demônio mesmo, que a Bíblia só chama de nome sujo. Mas a influência animista e mística do povo de Deus começou a nomear demônios. Era como se o seu filho fosse matriculado na UFB, e quando chegasse lá, no número da matrícula desse para ele não se chamará mais Mateus, agora chamará Tranca-Rua. É isso que está acontecendo, é um nome de um Deus pagão. O nome explicava quem ele era, ele está querendo dizer, você agora não será mais servo de Iavé. El é o nome hebraico que explica quem ele é o El Shaddai, é o El Elyon, tem muitos nomes que explicam quem ele é. O nome diz respeito a quem ele era, a quem ele adorava. Nabucodonosor, ao fazer isso de modo sutil, ele quer mudar a identidade de Daniel. Ele quer fazer com que Daniel esqueça a sua língua, porque uma língua é a identidade do seu povo. Toda vida que nós aprendemos uma nova forma de falar, uma nova língua, nós aprendemos uma nova forma de ver o mundo. Os chineses, por exemplo, não conjugam o verbo no passado. Tem um filme chamado, esqueci o nome do filme, aquele que os alienígenas invadem e traz uma língua. Os meninos já assistiram. Vou lembrar. A Chegada, Arrival. Aquilo ali é explicação disso. Aprender uma nova língua, você aprende uma nova forma de enxergar o mundo, e é isso que eles estão fazendo. Estão querendo roubar uma língua toda, a língua que Deus falou, o hebraico. Vocês não falam mais aqui hebraico é proibido. Eles vão aprender a cultura, os padrões, os ritos de passagem, as formas de celebrar. Eles vão aprender a forma de se vestir. Vejam que eles não estão proibindo a adoração aqui. Eles estão querendo mudar. E eu queria que os irmãos estivessem muito atentos para o que eu vou falar, porque Babilônia ainda está atuando hoje. E um dos maiores mecanismos de atuação da Babilônia é a educação, meus irmãos. Vocês que têm filhos matriculados na escola, vocês precisam ser conscientes da influência do sistema, do mundo sobre hoje. O mundo vai dizer, por exemplo, não, você está falando de religião, nós não somos religiosos porque a ciência é neutra. Não é. Eu trabalhei em vários espaços como um professor de língua portuguesa. E vários manuais que eu pegava, quando eu ia dar aula sobre o aparelho fonador, dizia que o homem foi formado do macaco. Isso é religião. Eles estão doutrinando por dizer que não há esfera religiosa lá. Então, várias vezes eu mandei os alunos abrirem lá a página, pegar uma caneta, risca de um X de uma ponta a outra, e eu vou trazer Gênesis 1 para vocês lerem, para vocês entenderem como é que o aparelho fundador foi escrito. É Deus que criou. E nós precisamos entender que é sutil. História. Quantas aulas de história disseram que Martinho Lutero reformou a igreja porque queria se casar? Veja, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que não existe ensino neutro de pressupostos religiosos. Nosso sistema educacional é construído sobre o que eles chamam de BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que é construída por pessoas que enxergam o mundo à revelia de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ir, os jovens foram para a Babilônia, eles se matricularam na UFB, eles estavam no RU, eles comiam no RU da UFB. No entanto, eles eram conscientes das influências da UFB na vida deles e guardaram um coração para serem fiéis a Deus em tempo da Babilônia. Olhe, meus irmãos, se você tem filho matriculado na escola, se você está na universidade, se você está exposto a todo e qualquer ambiente de ensino, saiba que todo o ambiente de ensino, ele demanda do pressuposto de quem o faz. Certo?
toda verdade é uma verdade de Deus. Estou querendo dizer que só crente acerta. Mas eu quero dizer para você que não existe ensino neutro. Não existe essa ideia de que o ensino é neutro. A física, se você ler os manuais que vão ensinar seu filho, eles vão ser todos contrários. E por ser contrário a Deus, eles são maus, porque não dão conta da história. O ponto é, se nós olharmos a história, a ciência, todas as matérias, da perspectiva de Deus, é Deus quem sabe o que é o certo. A boa ciência vai chegar às mesmas conclusões que Deus chegou em sua palavra. O Criador de tudo, o onisciente, é incapaz de errar e se comunica por sua palavra. Babilônia está atuando nos nossos meios através da educação. Então, se você é pai, se você é mãe, eu convido você a desenvolver uma postura ativa, acompanhando academicamente o seu filho. Não somente corrigindo a tarefa que ele faz, não somente olhando se ele acertou lá no gabarito, mas conferindo o conteúdo, orando. Tem um doutor chamado Van Groningen. Ele chegou em casa e estava tendo aula sobre biologia. E o seu professor defendeu a teoria darwiniana. O seu pai era um catador de feno e ele ficou preocupado. Então ele mudou do lugar onde ele morava a 400 quilômetros somente para encontrar uma escola que pudesse ensinar a verdade. Porque ele valorizava o ensino do filho. Meus irmãos, o que eu estou muito feliz como Deus tem abençoado o nosso ministério infantil, mas eu gostaria de que vocês ajudassem. Não dá. Se os seus filhos, eles ficam vendo ideologia secularizada de segunda a sexta, 1 hora de culto dominical não dá para ensiná-los a verdade. Eles precisam de solidez no lar. Cultos domésticos, você precisa ler bons livros cristãos, porque nós cristãos, nós crentes, somos considerados como o povo do conhecimento. Todos os acadêmicos da história, as universidades foram formadas pelo povo de Deus. Nós precisamos ser bons naquilo que fazemos para falar com propriedade. Veja, nós não podemos assumir uma postura de tirar os meninos da universidade ou da escola. Mas como Daniel, precisamos ajudar a chegarem lá e a serem diferentes. E a terem fundamentados, a terem solidez doutrinária. É isso que ele faz. Babilônia vai doutrinar os seus filhos. Agora há uma doutrinação direta por meio da educação, mas há uma doutrinação indireta por meio das mídias, por meio dos filmes. E aí, irmãos, eu assisto filme, eu não sou contra a mídia. O que eu estou querendo dizer para você é que essas coisas, elas ensinam, elas formam caráter. E você precisa ser consciente disso para dialogar com seus filhos, para dialogar com seus jovens, para que eles não sejam formados tão somente por Babilônia. Observe a estratégia deles, meus irmãos. Eles queriam a nobreza e queriam dar conforto para a nobreza. Eles não queriam brigar. Eles não queriam escravizar. Quem foi que escravizou o povo? Foi o Egito. O faraó era um tolo. Nabucodonosor, no entanto, foi diferente. E o chamado de Deus para o povo era que abençoasse Babilônia. Era que orasse por Babilônia. Era que fosse às universidades. Era que até aceitasse o nome social. Eles até aceitaram o nome social, e tudo bem. Eles passaram na universidade, eles fizeram TCC, e foram aprovados, tiveram as melhores notas. Nós precisamos resgatar a vocação intelectual dos cristãos. Nós precisamos resgatar aqueles cristãos que entram e são os melhores, em suas áreas de atuação. Veja, o que é que a palavra de Deus diz sobre esses 3 jovens? Eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer um que for encontrado na Babilônia, porque pensavam o mundo a partir de Deus. Toda estrutura teórica do pensamento que é construída à revelia de Deus, ela tende a falhar, ela não se sustenta. Quer dizer que tudo que um ímpio fala é falso? Não. Um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. Certo? E toda verdade é uma verdade de Deus. No entanto, precisamos resgatar os cristãos como os melhores, 10 vezes mais sábios. É o que o texto diz. Observe que eles receberam um treinamento de 3 anos.
E depois eles passariam a assumir um cargo público, meus irmãos. Eles serviriam na corte do rei de Nabucodonosor. E lá eles poderiam abençoar. Lá eles poderiam ajudar Nabucodonosor a trazer justiça para os pobres. Eles podiam trazer as leis de Israel para abençoar o povo. Mas observe, entre esses, verso 6, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu um novo nome, Beltesazar, era um deus pagão, né? Ananias, Sadraque, nós não sabemos o que é que significa Sadraque, nem Mesaque. Abednego a gente sabe que é o servo do deus Nebo, né? É como estou falando, é como se o nome dele fosse Zé Pilintra, Tranca-Rua. Qual o nome dos outros? É só um teste para ver quem sabe, viu? Qual é? Pomba Gira. Qual o outro? Exu Caveira. Vocês estão assim, mas na época era pior, porque a nossa cultura, o nome nem é importante. Na nossa cultura nós escolhemos nome por estética. Em Israel não. Eles escolhiam um nome por devoção. Aí, Daniel não quis a comida. Daniel não quis, inclusive alguns veganos vai dizer que aqui é a base bíblica para o veganismo, né? Não quis a comida. Por que eles não quiseram a comida? Primeiro, havia um calendário religioso, uma dieta religiosa, um cardápio religioso. E além do mais, a comida possivelmente era oferecida aos ídolos. E eles queriam então se livrar disso, queriam manter-se puros e queriam honrar a Deus. Observe, vejam como eles são sábios. O crente tolo, ele vai chegar e é o seguinte: vou matricular em, o pessoal dizia, né, filosofia. Não estude filosofia não, porque você vai se desviar. Não, tem que ir para lá e ser um bom aluno, tirar as melhores notas. Sociologia, tem que ir. Agora, quando lá pedirem a sua devoção, pedirem para que você se revolte contra o Senhor, você diz, não, eu só vou até aqui. E olha, Daniel não é um militante tolo. Daniel é um servo de Deus sábio e prudente. Ele não chega fazendo protesto, né? Eu vejo os crentes, uma postura pública dos crentes tem vergonha. Vamos combater a escola sem partido. Combate a escola sem partido. Sabe como? Ensinando o seu filho a pensar política. Agora você não lê um livro, você não tem argumento sólido para discutir, aí fica compartilhando fake news na internet. Não é a forma de nós, como crentes, combater. Olha a sabedoria de Daniel. Ei, chapa, paz, tem como? Se der, é até mais barato. A gente não quer comer essa carne, não. Só um brócolis aí para nós, uma cenourinha. Olha, o texto mostra Daniel como sábio. Mas o verso 8 vai dizer o quê? Primeiro, ele decidiu não se tornar impuro com o vinho do rei. E pediu dos oficiais a permissão. Ele não foi militar, ele não foi fazer um protesto. Ele foi lá conversar. Sábio Daniel. E olha só o verso 9. O que é que diz? Leiam para mim, por favor. Vamos lá, todo mundo. E Deus... Aqui nós aprendemos que Deus não quer que nós sejamos tolos. Deus abençoa os passos prudentes dos seus servos vivendo na Babilônia. Deus abençoa o relacionamento compassivo que nós aprendemos a ter com os nossos opositores, com os nossos algozes. E no final das contas é Daniel que está caminhando, mas é Deus quem está agindo através de Daniel. É a mão providente de Deus. A gente vai ver que o personagem principal desse livro não é Daniel, é o próprio Senhor. É Ele que permite Nabucodonosor levar, é Ele que traz Daniel, é Ele que abençoa Daniel, é Ele que dá sabedoria a Daniel. É Deus, no final das contas, quem faz tudo, porque o Deus soberano, Ele reina graciosamente sobre aqueles que decidem se manter fiel sobre o cativeiro babilônico. Ao verso 10 vai dizer, apesar disso, ele disse a Daniel, Paulo tem medo do rei, o meu senhor. Ele determinou a comida e a bebida de vocês.
E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Nós estamos vivendo uma sociedade ditatorial. Quem aqui já leu 1984, do George Orwell? Alguém já leu? 1984. É 84? Acho que é, né? É alguma coisa 4, eu esqueci. Eu até 84, é isso mesmo. Eu até estava vendo alguém dizendo, gente, ali é uma distopia, é um alerta, não é uma cartilha, tá? Ele está escrevendo como funciona uma sociedade ditatorial, onde o principal crime a se cometer é o crime ideia, pensar contrário o partido. O principal crime é o pensamento livre, a liberdade de expressão. Daniel se expressa livremente, ele conversa, aos limites aqui, mas acontece. E aí Daniel, ele vai persuadir, ele é sábio, ele sabe ter relações interpessoais. Mais uma vez, Daniel, mesmo na Babilônia, ele não é consumido por tolice, por paixão simples, ingênua. Ele argumenta, ele desenvolve o seu pensamento. E olha o que ele vai dizer. Mas é o seguinte, pede aí 10 dias, uma experiência, e não nos dê nada além de vegetais para comer e somente água para beber. E aí depois compare a nossa aparência com a dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Na Babilônia, Daniel acreditava em Deus. E ele pensava em Deus. Ele não se desviava do Senhor. Certo? Lembre-se disso. Você que vai ter filho em breve na faculdade. A faculdade não precisa ser uma experiência traumática, nem um ambiente hostil para aqueles que vão passar por ela. O cristão não precisa ficar assim, eu vou estudar só para passar, só para ter um diploma, ou não vou me posicionar porque vou ser perseguido. Veja, Daniel está fazendo tudo isso, ele está se posicionando, mas ele não é tolo. E a principal causa da sabedoria é porque ele teme ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então o texto segue, e ele concordou, e fez a experiência durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida à mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado. Então, no verso 17, nós caminhando para o final, nós vemos a bênção de Deus, a fidelidade. Deus abençoe. Nós vamos ver que Daniel, ele é como se fosse um escalonamento de José. É muito comum, se você ler José e Daniel, você vai perceber relações de similaridade. Onde é que José estava? No Egito. Qual foi o dom que Deus deu a Daniel para colocar ele em uma posição privilegiada? Qual é o dom que Daniel vai receber do Senhor? Onde é que José vai atuar no Egito? José vai plantar uma sinagoga no Egito? Ele vai fazer o quê? Ele vai servir a Deus como um servidor público, como um político. Aí vem a ideia, não, mas político não. Política é coisa do cão. Né? Então, há muita coisa para pensar sobre a relação igreja e política, nem me interessa tanto por esse assunto, mas só para mencionar. Mas para dizer que não é do cão, tá? Longe disso. Política é a arte do bem comum. E quem é os principais interessados pelo bem comum da sociedade, historicamente, cristãos. Cristãos. História, é fato. Tá? Cristãos e judeus. Certo? O texto segue. Então ele vai dizer, eles receberam de Deus sabedoria e inteligência. E aqui cai uma coisa que as gerações passadas elas construíram. Não dá para ser cristão e inteligente ao mesmo tempo. Porque estudo vai fazer o quê? Vai desviar. O crente, a letra mata e o espírito vivifica. Sabedoria é coisa ruim. Olha o que o texto diz. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria para conhecer o quê? Bíblia. Eles sabem só ler a Bíblia? Deus deu sabedoria para eles conhecerem o quê, irmãos? Cultura, ciência.
astrologia, física, agronomia. Quem é que abençoa o povo de Deus para aprender essas coisas? É o próprio Senhor, porque Ele é o que mais entende, foi Ele que criou tudo. E ainda mais, Daniel também tinha dons espirituais, né? Ele sabia interpretar todo tipo de sonho e de visão, até aqueles sonhos que você está numa academia dentro do mar, brincando de vôlei, né? O pessoal diz, sonho tem significado, o meu é, eu estou fazendo academia dentro do mar e jogando de cabeça assim, nada faz sentido. Daniel sabia interpretar essas coisas, certo? Todo tipo de visão. O texto segue, verso 18, aqui nós temos a banca de TCC deles. Eles agora vão finalizar o curso, passaram os 3 anos estudando, receberam sabedoria, e agora, o que é que? Eles vão para a banca. E quem é o professor que vai avaliar? Nabucodonosor. Então, às vezes a gente vai nervoso, né, para levar um não. Eles aqui poderiam ser mortos, cabeça cortada. O texto já disse, Aspenaz falou isso. Mas eles foram à presença, né, de Nabucodonosor. O verso 19 vai dizer então que eles foram sabatinados. O rei, olhe isso, irmãos. O rei conversou com eles. A ideia é que o rei os arguiu. O rei os perguntou, pai, como é que chove? Pai, sim. Como é que cria uma rede lá de TI? Ele é assim. Não tinha, né? Que eu estou, obviamente, trazendo conexões da nossa época. Você conhece os principais pensadores da administração? Conheço. Do direito? É esse. Agronomia? Assim. Como é que mata mosquito? Desse jeito. Aí tem esse bicho aí sabido mesmo, viu? Valeu a pena. Eles não pegaram somente a bolsa de estudos para ficar estudando assuntos sem futuro. Então, nosso país investiu rios de dinheiro no programa Turismo Sem Fronteiras. Eu sempre confundo. É Ciência Sem Fronteiras. E as métricas educacionais, os teóricos que avaliam isso, eles percebem que houve pouco retorno. Por quê? Porque o povo não sabe estudar. E aí o que é que eles queriam? O que é que nós deveríamos fazer? Termos crentes para fazerem contribuições boas, avançarem a ciência nas suas áreas e assim glorificarem a Deus. Como fez Blaise Pascal, como fez Isaac Newton, como fez tantos outros cristãos ao longo da história. Eles eram mais sábios do que todos de sua época. Isso é muito legal. Muito legal. E o verso termina, o texto termina, dizendo que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, 70 anos de serviço público. 70 anos na Babilônia. 70 anos abençoando o povo de Deus fora de ambientes eclesiásticos. 70 anos vivendo uma vocação para além da vocação que nós muitas vezes espiritualizamos. Porque qual é o trabalho mais santo? É o trabalho do pastor que prega. Mas o professor não é tão santo. O sapateiro não é tão santo. O engraxate não é tão santo. Mas aqui nós estamos vendo que Daniel é uma bênção como um estadista. Porque ele não criou uma dicotomia entre sagrado e secular. Qual é o trabalho sagrado na cabeça de todo mundo? É orar, ler a Bíblia. Ou quando a gente diz assim, leve Deus para o seu ambiente de trabalho, o que é que você pensa em fazer? Vou abrir um estudo bíblico na hora do almoço. Se você fizer, uma bênção. Mas não é somente isso que Deus está pensando. Faça um bom trabalho, produza boa ciência, atenda bem os seus clientes, venda por um preço justo, seja o melhor, atenda bem. Por quê? É assim que o povo de Deus, os puritanos, século XVIII, alguém dizia assim, eu vou comprar uma cadeira puritana. Como é que eu sei que essa cadeira foi construída pelo puritano? Quando eu olho o acabamento. Eles eram perfeccionistas, porque glorificavam a Deus. Embaixo, onde ninguém via, eles escreviam assim, santidade ao Senhor. Porque eu estou trabalhando
para servir a Deus. Você é motorista, eu nem sei os empregos aqui, da área de TI, você é farmacêutico, apresentador, vou olhando aqui, vou lembrando das profissões, psicólogos, empresário, engenheiro, advogado, do lar, faz bolo. Irmãos, podemos glorificar a Deus pelo bolo da Aldenir? Amém. Confeiteira, me perdoe. Irmãos, a gente precisa fazer isso. A nossa sociedade não vai ser abençoada somente quando a gente enviar missionários e plantar novas igrejas. Vamos fazer isso também. Mas o reino de Deus avança quando nós entramos nos espaços sociais e trabalhamos o melhor que a gente pode para glorificar a Deus. Amém? Deixa eu fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, cuidado com Babilônia. Cuidado com a Babilônia. Ela não quer cativar o seu corpo, a sua liberdade. Ela quer levar cativo o seu pensamento. Lembre-se disso. Segundo, lembre-se que é Deus, o Senhor soberano, que guia Daniel. No final das contas, é Deus quem está trabalhando na nossa vida, através disso. Tá bom? E a terceira e última coisa, lembre-se que como Daniel, nós também não estamos em casa. Como Daniel, nós também não estamos em casa. Como Daniel, nós também somos peregrinos. Estamos exilados aqui nessa terra. Mas como Daniel, também houve um maior, que saiu da sua casa. Esse não saiu porque foi levado, foi tirado. Ele saiu porque quis. Deixou o seu trono de majestade e glória. E não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E como exilado, ele perseguia cidades e povoados, curando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, abençoando toda a sociedade. Mas mais do que Daniel, ele foi fiel. Daniel foi para a cova dos leões, vocês lembram, nós vamos chegar lá na cova dos leões. Mas Daniel foi livrado. Esse outro exilado não foi livrado. Ele não foi à cova dos leões, mas ele foi uma cruz. E naquela cruz ele foi despedaçado. E se formos estabelecer uma analogia com Daniel, os leões que os mataram, éramos eu e você. E ele não permaneceu morto, meus irmãos. Como exilado, ele retornou da morte. E ele voltou para a casa do Pai, onde há muitas moradas. E ele virá para buscar outros peregrinos que aguardam a sua vinda. Eu queria convidar você nessa noite a lembrar de Cristo, como exemplo perfeito de fidelidade em ambientes hostis ao Senhor. Vamos orar? Senhor Santo Deus, nós tanto te agradecemos por Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, porque Tu, em Tua graça, firma os nossos passos. Ainda que exilados, o Senhor tem nos dado sabedoria para viver. Mas eu oro, sobretudo de modo especial, pelas nossas crianças. Não permita, Senhor Deus, que elas aprendam mal. Não permita que o sistema mundano ensine elas percepções erradas da realidade. Ajuda os pais aqui da igreja, eu e os meus irmãos, que têm recebido herança do Senhor, que temos sido abençoados com filhos, a sermos fiéis, não somente em trazer para a igreja, mas em ensinarmos a Tua palavra em toda a área do conhecimento. Nós proclamamos aqui, Senhor Deus, que o Senhor não é só o Deus da teologia, mas da agronomia, do direito, da administração, da psicologia, tudo que existe no mundo, que há conhecimento e sabedoria, Tu és o sábio dos sábios, Tu és o rei dos reis, é aquele que põe rei, é aquele que tira rei.
Senhor, eu imagino que Nabucodonosor achou que conquistou Israel pela força do braço dele. Tadinho. Ele não fez isso. A tua palavra diz que foi o Senhor que permitiu. E nós te louvamos porque tu, em tua soberania, derrama graça àqueles que permanecem fiéis à Babilônia. Nos dá graça de sermos fiéis. Em nome do teu filho é que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.